Olá, hoje vou apresentar para vocês a nova ferramenta do Banif, que é o Pairs Trading ou Long and Short. É uma ferramenta que fica dentro do software FlexScan. Para acessar o módulo de Pairs Trading, basta clicar na última aba do lado superior direito. Para quem não conhece, a operação de Long and Short é uma operação na qual o investidor compra um ativo e vende outro simultaneamente. E com isso, ele pretende ganhar com a relação que existe entre esses dois ativos. Ou seja, essa é uma operação que independe da direção do mercado e sim do comportamento desses dois ativos. Para isso, o movimento desses dois ativos deve ter alguma relação entre si. Nesse caso que eu estou mostrando aqui para vocês, de exemplo, um investidor está comprando Itaúsa e está vendendo Itaú. E a correlação entre esses dois ativos é de 84,89%. O que podemos ver nesse gráfico, ao contrário da plotagem de uma ação específica, estamos vendo o ratio, ou seja, a relação entre o preço do ativo comprado sobre o preço do ativo vendido. E esse ratio a gente consegue ver nessa linha laranja. A linha azul mostra a média móvel dos últimos 21 períodos dessa relação. E uma coisa interessante do long and short que a gente pode notar por aqui é que o ratio ora se distancia e ora se aproxima da média, gerando oportunidades de trade. Quando ele se distancia muito para baixo, a gente tem uma oportunidade de comprar o ativo long e vender o ativo short, e quando ele se distancia para cima, a gente tem a oportunidade de vender o ativo long e comprar o ativo short, sempre na esperança de que em algum momento essa relação retorne à média. Vamos aprender agora como utilizar o módulo de Pairs Trading para encontrar e analisar oportunidades de investimento em pares de long and short. Inicialmente, vamos mostrar como utilizar o módulo de Pairs Trading para analisar um par específico. Para isso, basta eu clicar aqui na caixinha do símbolo, onde eu vou selecionar como long Cyrela e como short Gafisa. O tipo de análise que eu vou fazer vai ser a do ratio long sobre short. Vou utilizar o indicador de média móvel, olhando o desvio percentual, para um período de 21 dias. O desvio da média, como eu estou analisando um par específico, eu posso deixar zerado. Basta eu clicar em consultar, que o FlexScan vai trazer para a gente esse par. Então, vamos entender que informações a gente tem aqui na grid. Basicamente, eu tenho a informação de long, que é a Cyrela. O ativo short é Gafisa. A correlação que a gente tem entre esses dois ativos é de 79,62%, o que mostra que é uma alta correlação. O ratio da média é 2,58523. E o ratio atual, que nesse gráfico a gente pode ver na linha amarela, é 2,92973. Isso representa um desvio em relação à média de 13,33%. Basicamente, esse par mostra que o ratio atual em relação à média está desviado 13,33%, num período de 21 dias. Vamos ver como é que isso fica para um período de 5 dias. Basta eu clicar aqui em consultar e eu percebo que o desvio em relação da média para 5 dias é 3,25. Em um período de 3 meses, ou 63 dias úteis, basta eu clicar aqui em consultar e eu vejo que está em 27,01 dias. Então é interessante notar que com o FlexScan a gente consegue facilmente analisar e ver graficamente como que está um par qualquer de long and short. Vamos analisar como identificar pares de ON contra PN. Basta clicar aqui nesse quadrado. Aí eu vou fazer outros critérios de busca. O primeiro é analisar um percentual de correlação. No caso, maior do que 40%. Que significa correlação relevante. Eu vou analisar a métrica long sobre short
e vou procurar pares cujo período de 21 dias a média móvel esteja desviada em pelo menos 3%. Ao clicar em consultar, eu vou ver que pares ele traz para a gente. Basicamente eu tenho TELB 3 contra TELB 4, Itaúsa 3 com Itaúsa 5 e assim por diante. Eu posso olhar, por exemplo, que o Usiminas 3 contra o Usiminas 5 tem um desvio de menos 5,35% em relação à média. A que média é essa? A média de 21 períodos. Vamos olhar isso daqui no gráfico. Para isso eu vou pegar uma área, essa área aqui, ó, e vou dar um zoom nela. Daqui até aqui. Para dar o zoom, basta clicar com Shift e arrastar no mouse a área que você quer. Então, o que eu percebo? Eu percebo que esse gráfico traz para a gente algumas informações. Essa linha laranja mostra para a gente o ratio de long sobre short. A linha azul mostra a média móvel de 21 períodos, que foi o que eu escolhi aqui. Essa área verde mostra para a gente o desvio em relação à média do último período aqui, ó, de 3%, ou seja, em relação a esse último período, ela é 3% para cima e 3% para baixo. E essa linha amarela apresenta o ratio deste momento. Então, que informações que a gente tem nesse gráfico? Basicamente, que o ratio está abaixo dessa área de 3%. E a gente pode perceber aqui numericamente que o valor desse ratio é de 5,12% aqui para baixo. Então, que oportunidade que eu tenho aqui? Basicamente, eu tenho uma oportunidade para fazer uma compra da Usiminas 3 e uma venda da Usiminas 5, apostando no potencial de que essa relação pode voltar à média. E se isso acontecer, é possível auferir ganhos na ordem de 5,12%. Vamos fazer agora uma busca de pares de long and short intersetorial, ou seja, do mesmo setor. Para isto, basta a gente olhar em dimensões de análise e escolher como long um setor. Eu vou pegar como, por exemplo, materiais básicos. E vou escolher como short o mesmo setor, que é materiais básicos. Vou buscar uma correlação maior do que 70%. E vou buscar manter o tipo de análise long sobre short. E vou agora mudar um pouquinho o indicador de média móvel em relação ao desvio padrão. Vou manter o período de 21 dias e vou buscar dois desvios padrões. Vamos ver quais são os pares que estão disponíveis e que atendem a esse critério de busca. Basicamente, o que a gente tem é GGBR3 long contra Goal 3 e GGBR4 contra Goal 3. Eu vou selecionar esse par aqui, que tem uma correlação de 72,96% e que está desviado em relação à média 2,16%. A gente consegue ver aqui, ó, na linha amarela, que ele está desviado quase aqui no limite de 2 desvios padrões. Então, qual é a oportunidade que a gente tem aqui nesse trade? Basicamente, é de vender esse long and short, ou seja, fazer esse long and short ao contrário, ou reverter. No caso, eu precisaria vender GGBR4 e comprar Goal 3, acreditando que existe um potencial desse par voltar à média e está auferindo essa diferença de 2,16%. Vou mostrar para vocês agora como identificar pares de long and short num tipo de long and short que é o intrasetorial, ou seja, de setores diferentes. Por exemplo, para long, eu vou procurar algum ativo que esteja no setor de materiais básicos. Para short, eu vou procurar algum ativo que esteja no setor financeiro, no subsetor de intermediação financeira e no segmento de bancos. Vou manter uma correlação maior do que 50%, que é relevante. É interessante notar que quando a gente faz um long and short intrasetorial,
Normalmente a correlação entre os ativos é menor do que um long and short intersetorial e do que um long and short de ON e PN. Vou utilizar o tipo de análise, continuo mantendo o long sobre short, que é o ratio, e vou analisar um período de 21 dias no qual a média móvel esteja desviada em pelo menos 2 desvios padrões. Ao clicar em consultar, eu consigo ver que eu tenho, com essas características, a Vale 3 e Itaúsa 4, Vale 5 e Itaúsa 4 e Vale 3 e Itube 4. Eu vou pegar, por exemplo, o Vale 3 e Itaúsa 4. A gente pode analisar que existe uma correlação de 61,4% e que o ratio atual, que é de 3,85, está desviado em 9,10% do último período da média de 21 dias, que é 4,23%. Ou seja, existe uma oportunidade aqui, acreditando que esse par pode voltar para a média, de eu entrar vendendo esse long and short ou revertendo, e para isso eu precisaria vender a Vale 3 e comprar Itaúsa 4, eu tenho a possibilidade de, se ele retornar à média, estar oferindo lucros de 9,10%. Por último, vou mostrar para vocês como buscar um long and short especulativo. Por exemplo, analisando os gráficos, a gente pode perceber que Cielo tem uma indicação de compra. Então eu vou marcar aqui Cielo na ponta long. E vou buscar para a ponta short todos os pares que atendam ao seguinte critério de pesquisa. Tem uma correlação com Cielo maior do que 70%. Olhando a métrica de ratio long sobre short, e no qual vou mudar aqui para desvio padrão. O desvio padrão de 21 períodos esteja desviado em pelo menos 2 desvios padrões. Vamos analisar e ver o que aparece. A gente percebeu que apareceu aqui, ó, Cielo com Redcar. Eles têm uma correlação de 71,27% e o ratio atual está desviado em 2,76% em relação ao ratio médio de 21 períodos. A gente pode ver aqui pelo gráfico, vou dar um zoom aqui nele, que na linha amarela ele está bem aqui. Ou seja, se a gente acreditar que tem a possibilidade de voltar para a média, a gente tem a possibilidade de, como ele está aqui por cima, reverter esse long and short ou vender o long and short, e para isso deveríamos vender Cielo 3 e comprar Redcar, e ao voltar para a média, temos a possibilidade de ganhar 2,76%. Com isso, pessoal, chegamos ao fim desse vídeo, no qual mostramos a vocês o novo módulo do Pairs Trading do FlexCam. E mostramos também diversas operações de long and short. Esperamos que esse conteúdo seja útil a você. Muito obrigado pela atenção e bons trades!